Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse segundo vídeo para o canal Conhecendo e Aprendendo, que tem como finalidade falar de história, de leitura, etc. No primeiro vídeo que fiz, a qualidade ficou péssima da imagem e, no meu ver, o vídeo ficou muito longo. Queria explicar, porém, que o ambiente no qual estou gravando agora não é nem de longe um estúdio de gravação, muito menos um estúdio de gravação profissional, com iluminação adequada, para ficar bem melhor, enfim, nada disso. Do jeito que eu começo a gravar, eu termino. E alguém pode até perguntar, questionar, mas para que isso? Alguém vai valorizar? Ninguém é obrigado a gostar de nada ou valorizar nada. Eu acredito que as poucas pessoas que assistirem o vídeo e gostarem serão suficientes para me deixarem estimulados a fazendo aquilo que eu gosto. Mas nesse vídeo eu queria fazer uma indicação de um livro, dos diversos que eu tive o prazer de ler. Para mim, a leitura é prazerosa. Vocês sabem muito bem que ler não é uma característica do brasileiro, de um modo geral. Ainda bem que há exceções. Eu, com muita alegria, digo que sou uma dessas exceções. Não fico sem ler de forma nenhuma. Atualmente mesmo estou lendo 2 livros. Um deles tem mais de 2.000 páginas. Já cheguei a 1.650, além de outro que estou lendo. Mas o livro que queria indicar, para o áudio não se estender muito, tem como título 2 Viagens ao Brasil. Foi publicado em 1557 por Hans Staden. Eu até fiz algumas anotações aqui em folhas de caderno mesmo, no modo tradicional. Se o Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias, que eu acompanho, sou inscrito lá, faz isso, anotações para não esquecer os tópicos a serem apresentados no vídeo, porque eu não posso fazer, embora ultimamente nos vídeos mais recentes ele aderiu à pós-modernidade, está usando agora um notebook. Enfim, Hans Staden nasceu na Alemanha em 1525, na cidade de Homberg. Espero que a pronúncia esteja correta. Ele tinha como profissão arcabuzeiro, que era basicamente atirar com a arma chamada arcabuz. Muito útil naquela época, principalmente para escravização e confronto com os indígenas, o que é um grande absurdo. Mas era assim, e foi assim durante séculos. Enfim, o Hans Staden, ele fez, como o título do livro diz, 2 viagens ao Brasil. A primeira ocorreu em 1548, quando ele saiu de Homberg, na Alemanha, sua cidade natal, para Bremen, também na Alemanha. Em seguida para Kampen, na Holanda, depois para Setúbal, até chegar em Lisboa, em Portugal. De Lisboa, ele embarcou no navio chamado Penteado em direção ao Brasil. E aí é que a história começa a esquentar. Porque na capitania de Pernambuco, ele, juntamente com seus companheiros de viagem, tiveram que ir até o povoado, na época, de Igaraçu, no litoral pernambucano, que é um dos lugares mais antigos, uma das cidades mais antigas do Brasil. Lá estavam cerca de 90 colonos portugueses sitiados pelos índios Caeté. E esses índios Caeté não eram brincadeira. Eles usavam flechas incendiárias
e queimavam pés de pimenta, ou seja, utilizavam-se já da guerra química contra os seus adversários. Enfim, o Hans Staden, com seus companheiros, conseguiram livrar, sem poucas baixas, sem pouco prejuízo, mas conseguiram ter êxito, livrando os colonos, e ele volta para Portugal. De Lisboa, ele vai para a Espanha, aí já notamos que era um aventureiro. Eu admiro bastante esses personagens históricos que tinham a coragem de enfrentar os mares, na época, debaixo de toda aquela carga supersticiosa medieval, mas eles enfrentavam, pela vida ou pela morte, eles queriam alcançar novos ares, novas terras, Enfim, de Sevilha, na Espanha, ele vem pela segunda vez ao Brasil em 1550. E a ideia dele era se estabelecer no território que na época pertencia à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, que foi elaborado em 1494, Tratado de Tordesilhas. Em 1493 surgiu a bula intercoetera, com o aval do Papa na época, Alexandre VI, enfim. Depois houve uma reclamação e teve que ser assinado esse novo tratado, que foi o Tratado de Tordesilhas. Então, continuando aqui, por que citei o Tratado de Tordesilhas? Porque esse tratado foi de grande importância dentro da história, pois através dele Portugal e Espanha dividiram oficialmente o mundo em dois. Ou seja, parte para Portugal, parte para a Espanha. Tanto que o rei da França na época questionou e ironicamente afirmou que queria ver a cláusula do testamento de Adão que excluía ele e a França, da partilha do mundo. Enfim, isso é assunto para um outro tema. Mas essa segunda viagem de Hans Staden ao Brasil, e aí começa a ficar muito mais interessante a história do livro, é muito mais dramática também, porque ele passou por naufrágios, presenciou mortes, naufragou em Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi a pé até São Vicente, a primeira vila fundada no Brasil oficialmente. Chegou a conhecer Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, que veio de Portugal, com o padre Manuel da Nóbrega. E lá na ilha de Santo Amaro, no canal chamado Bertioga, Canal de Bertioga, havia um limite entre as habitações dos Tupinambá, amigos dos franceses, e os Tupiniquim do outro lado, amigos dos portugueses, que estavam sempre em conflitos. E Hans Staden foi capturado pelos Tupinambá, e começou seu grande drama, 9 meses entre os Tupinambá, presenciando rituais antropofágicos, nós chamaríamos de canibalismo, embora temos que compreender que havia todo um ritual, isso fazia parte da concepção religiosa, não só dos Tupinambás, mas de outros povos indígenas espalhados, aos milhões pela América toda. Então, quando eles capturavam um adversário, e aí essa guerra era travada mais entre eles próprios, os indígenas, os portugueses chegaram, vamos dizer assim, de brinde para eles, Enfim, o Hans Staden
presenciou esses rituais. O adversário, né, para eles capturado, ficava um tempo, né, na tribo, né, até possuía uma das indígenas, ou seja, tomava por mulher, até chegar o tempo do sacrifício, né, do grande sacrifício, né, tudo isso fazendo parte do ritual. Depois de morto, o corpo era esquartejado, né, todos os órgãos eram consumidos, né, enfim. O Hans Staden, se acreditava em Deus, passou a acreditar mais ainda, né? Mas ele também teve que usar alguns artifícios, como dizer para os Tupinambá que era francês, né? Ele sabia que havia essa amizade entre franceses e os Tupinambá, mas eles insistiam dizendo que ele era português, né? Bem, para finalizar, o áudio já se estendeu bastante também, não era a minha intenção. Ele terminou sendo libertado, né, daquela aflição, né, voltou para a Alemanha, e lá em 1557 ele escreveu esse extraordinário livro chamado Duas Viagens ao Brasil, que eu indico a vocês, leiam. Não é um livro muito volumoso, né? Eu já entrei em tantos detalhes aqui. Se a gente for falar mais, termino ficando sem graça nessa minha indicação. Tá certo? Espero que gostem. Desculpem alguma coisa. Até mais.